Sejam oficialmente bem-vindos à aula inaugural do Reset Emocional. Esse é o treinamento que vocês vão conhecer um pouquinho hoje. Eu vou pedir um grande favor para vocês deixarem o áudio fechado, só para não interferir aqui na gravação, tá? Deixa os áudios de vocês fechados. Peguem papel e caneta, anotem os insights, dúvidas que vocês tenham, coloquem aqui no chat, que aí depois eu vou passar aqui para olhar. Se você foi chamado por um amigo ou amiga que não está aqui na sala neste momento, você vai mandar uma mensagem para ele: cadê você? Entre aqui, porque esse conteúdo vai apoiar muito vocês, vai ajudar muito vocês a destravar, a iniciar esse processo de destravamento da questão emocional e mental, que são as grandes chaves da nossa vida, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui. Vamos lá. Pronto. Então, essa aula, que é a aula 0 desse treinamento do Reset Emocional, é colocando a sua casa emocional em ordem. Tem a casinha aqui, simpatiquinha. Colocando a sua casa emocional em ordem. E sejam bem-vindos mais uma vez, deixo aí minhas boas-vindas, é uma honra receber vocês. Eu quero desde já agradecer quem trouxe amigos, quem indicou, mandou esse convite para mais pessoas, trouxe mais pessoas para cá. Minha gratidão imensa, desde já a cada um de vocês. Essa aula vai ser uma aula que ela vai durar entre 1 hora e meia, mais ou menos. Vou trazer alguns tópicos importantes. Ela é a aula inaugural do Reset Emocional, como eu falei. E a gente vai conhecendo esse processo no decorrer do tempo e a gente vai conversando também. Quero compartilhar com vocês algumas estatísticas que eu coloquei aqui como curiosas, mas que são para a gente pensar. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? Isso é comprovado pela OMS. E outra estatística da OMS, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Tá? O maior índice de depressão na América Latina é do Brasil. Um outro índice mais alarmante ainda, 90% dos brasileiros está infeliz com o trabalho. Aí você para imaginar. No universo de 100 pessoas, 90 pessoas estão infelizes, insatisfeitas com o seu trabalho, tá? E essa insatisfação, vamos fazer o seguinte link, essa insatisfação com o trabalho tem gerado depressão e tem gerado ansiedade, crises de ansiedade, tá? Tá uma coisa que vai conectando com a outra. E pessoas felizes produzem 33% a mais do que pessoas infelizes. O que isso quer dizer? Não é só produzir no sentido profissional, é produzir em todas as áreas da vida, tá? Em todas as áreas, tanto na família, como nos seus relacionamentos, na vida social, na sua espiritualidade, em todas as áreas. Quando você está feliz, você consegue produzir 33% a mais do que quando você está infeliz. E essas estatísticas, elas me impactam e eu quis trazê-las aqui porque elas têm tudo a ver com o que a gente vai falar a partir de hoje nesse processo do reset emocional. E eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Master Coach. O coach, eu falo que o coach caiu no meu colo no momento que eu estava muito infeliz na minha vida profissional. Eu fiz por muito tempo parte desses 90%. De pessoas que estavam infelizes no trabalho, eu não sabia mais o que fazer, até que uma amiga me apresentou o coach, falou assim, por que você não faz coach? Eu falei, mas coach, o que é isso? Né? Como assim? E ela me falou do coach, eu falei, cara, vou descobrir o que é isso. Gostei, já me joguei na formação, fiz a formação. Na hora que eu cheguei na formação, eu falei, nasci para isso, isso que eu nasci para fazer, e vamos para cima. E comecei a fazer várias formações. O Master Coach é um conjunto de várias formações, tá? O coach emocional, que foi uma formação que veio muito para agregar e ajudar a trabalhar na área das emoções, porque as emoções são uma chave fundamental na nossa vida.
Tem uma formação que aparentemente está totalmente fora da curva, que é sistemas de informação, porque eu fiz sistemas de informação em 2001 para 2001, porque bem na virada do milênio, quem é dessa época lembra do bug do milênio, que lembra do boom da informática, e que naquela época todo mundo que dá dinheiro é trabalhar com computador, meu povo. Então eu falei, isso dá dinheiro, e foi exatamente por isso que eu entrei nessa área. Vou fazer sistemas de informação, né? Só que não era realmente de fato o que eu nasci para fazer, e com um detalhe, tá? O porquê que eu decidi fazer sistemas de informação? Olha o meu pensamento da época. Gente, trabalhar com gente é muito complicado. Eu vou trabalhar com computador, que pelo menos o computador não me dá trabalho, tá? Olha como eu pensava naquela época. Eu falava, não quero, mas na verdade eu tinha nascido e nasci para ajudar pessoas, para trabalhar com pessoas. Então eu tentei sair pela tangente, mas no final acabei voltando para aquilo que era de fato a minha essência, a minha identidade. Eu sou analista de perfil comportamental, que algumas pessoas que estão aqui tiveram a experiência de fazer análise de perfil comportamental comigo, algumas ficaram bem assustadas, falaram que eu tinha câmera, que eu tinha bola de cristal, que eu tinha um monte de coisas aí, falaram até de bruxaria, né? Assim, Mãe de Ná. Quem falou? A Leide. Mãe de Ná. Mãe de Ná, Eu falei na época. Algumas pessoas ficam assustadas, mas é porque realmente é muito revelador. O ACES, que é uma área de trabalhar competências profissionais, e o Six Seconds, que é inteligência emocional. Sou empreteca pelo Sebrae, não sei se alguém já ouviu falar do Empretec, é muito incrível esse treinamento. Eu sou fundadora, eu chamo de Movimento Identidade, e vocês vão entender por quê, e uma agente de transformação. Por que Movimento Identidade? Porque a identidade, para mim, é muito mais do que um treinamento. Ele é um movimento de trazer e resgatar as pessoas para elas se tornarem quem elas nasceram para ser, sendo a sua melhor versão. Então, um dos insights e grandes descobertas que eu tive é que a minha missão de vida é apoiar as pessoas também a serem curadas e libertas da dor emocional, para que descobrirem a sua verdadeira identidade e se tornarem na sua melhor versão. Essa é a minha missão de vida hoje, reformatada. Provavelmente daqui a um tempo eu vou descobrir algo mais e isso vai sendo encaixado, porque é um processo. A descoberta da identidade, a descoberta do nosso propósito é um processo, tá bom? Então, me coloquem aqui no chat o que é para você, não tem certo ou errado, o que é colocar a casa em ordem para você. Aqui a gente não vai falar nem da casa emocional. Quando você ouve esse termo, colocar a casa em ordem, o que é colocar a casa em ordem para você? Me coloca aqui no chat, me conta o que você acha que é colocar a casa em ordem. Vamos lá. A Adila colocou organizar as coisas em seus lugares, organizar, perfeito. O que mais? Me falem aí o que vocês acham. Organizar, a palavra organização, bem forte. Me falem mais aí. Organizar cada objeto se devido lugar, perfeito. O que mais? Estar em equilíbrio em todas as áreas, a Elisa colocou. Boa noite, Elisa, bem-vinda. Estar em equilíbrio em todas as áreas, que a Elisa colocou. O que mais? Eu fui o primeiro e você não leu o meu, tô Você triste. não li o seu? Ah, meu Deus, socorro, pera, muita calma nessa hora. Cada coisa em seu devido lugar. Eu não tinha visto mesmo, Saliba. Obrigada por você avisar, porque eu não tinha visto. Cada coisa em seu devido lugar. Organizar meus pensamentos e propósitos, me conhecer e me libertar. Respirar, libertariam. Tá? Respirar, viver em paz. Organização traz isso. Mônica, administrar e equilibrar. Perfeito. Mais alguma coisa que vocês aqui? Limpar. Bacana, limpar é muito, muito interessante. Show de bola. Mais alguém, se quiserem colocar aqui, eu já dou uma lida. Então, o que é colocar a casa em ordem para vocês? Eu quero começar contando uma história minha, da adolescência. Quem já foi adolescente, já teve filho adolescente, sabe como que é? Costuma ser um quarto de um adolescente, é muita criatividade, é muita energia.
E isso faz com que falte tempo para organização. E um belo dia, eu, como toda adolescente, tinha, né, essas questões também. E um dia o meu pai chegou, olhou meu quarto, estava parecendo que tinha estourado uma bomba, literalmente, lá dentro, né? E ele viu meu quarto, mas esse não é o meu quarto, eu estou dando um exemplo. Eu busquei bastante uma foto que representasse da forma mais fiel possível como era, tá, gente? Não era assim, mas chegava bem próximo disso, tá? Deixa eu só fechar os áudios aqui. Perfeito, tá? Era mais ou menos assim. E meu pai olhava aquilo e falava, Roberta, pelo amor de Deus, arruma esse quarto. Coloca as coisas dentro do guarda-roupa, nem que você tenha que enfurnar as coisas dentro do guarda-roupa. Alguém sabe o que é essa palavra enfurnar? O que significa enfurnar? O pessoal conhece essa palavra, enfurnar? Me dão aqui um joinha se vocês conhecem essa palavra, enfurnar. Nem que você tenha que enfurnar as coisas dentro do guarda-roupa, mas faça isso para tirar as coisas, sabe? Tira essas coisas, coloca e enfurna lá. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Sim, conhece essa palavra enfurnar. Boa noite, Jamie, conhece. Então ele fala, nem que você enfurne lá dentro do guarda-roupa e coloca as coisas lá, mas você vai, arruma o seu quarto. Tá bom, eu falei, tá bom, pai, beleza, então vou enfurnar. E que fiz algo mais ou menos assim, sabe? Quando você pega aquele bolo de coisa, enfia dentro do guarda-roupa, fecha a porta e pede a Deus para que nenhum inocente venha abrir a porta do seu guarda-roupa para as roupas não desabarem em cima dele, sabe? Aquela coisa bem básica. Então eu fazia isso, eu enfiava. E aí, para eu me achar no meio daquela bagunça, eu falava, meu Deus, mas eu meio que assim, às vezes a pessoa que é bagunceiro tem a seguinte contorno de objeção. Para quem trabalha com venda sabe o que é isso, né? Eu me acho na minha bagunça, gente. A pessoa fala isso, não, na minha bagunça eu me acho, eu sei onde está tudo, né? Algumas pessoas falam isso da sua bagunça e então eu enfurnava literalmente as coisas. Eu lembrava sempre dele falando. Quando eu via tudo bagunçado, eu falava enfurnava. E se eu ouvia ele chegando aí, que eu pegava mesmo tudo, enfiava lá dentro do guarda-roupa e não queria saber mais de nada. Mas por que eu tô te contando essa história? Porque o tema da nossa aula hoje é justamente colocar a nossa casa emocional em ordem. E quantas vezes a gente faz esse enfurnar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos que a gente não sabe como lidar com eles, não consegue organizar eles, então a gente pega e enfurna tudo dentro de um armário, dentro de uma caixinha, dentro de, seja lá do que for, e faz exatamente isso, enfurna lá. E a hora que abre, né? Agora um dia você abre e as coisas começam a cair, né? E aí aquele momento que você tem algum rompante emocional, aquele momento que de repente que parece que tá tudo virado e você fala tem alguma coisa errada acontecendo, por quê? Tá tudo enfurnado lá. E você olha e talvez o seu guarda-roupa esteja nessa situação e a pergunta é como que está o guarda-roupa? Vamos fazer de conta que nós somos esse guarda-roupa. Como que está a nossa casa emocional? Como está os nossos pensamentos e sentimentos? Eles estão enfurnados ou eles estão mais organizados? Deixo aí esse pensamento, essa reflexão para vocês. Por quê? Eu não vou entrar na parte do detalhe da psicologia sobre essa questão da bagunça, mas eu quero deixar essa reflexão desde já para você. Que a bagunça do lado de fora é um reflexo da bagunça do lado de dentro. Observe o ambiente onde mais você costuma ficar. Como que está esse ambiente? Esse ambiente está organizado? Esse ambiente está desorganizado? Entenda, tudo em excesso, todo o excesso esconde uma falta. Assim como o excesso de bagunça é um problema, o excesso de organização também é um problema, tá? Então, o segredo é a gente encontrar aquele equilíbrio, ok? Então, a bagunça do lado de fora é um reflexo da bagunça do lado de dentro. Há um tempo atrás, eu fiz um desafio dentro do meu Instagram com a seguinte proposta para o pessoal arrumar as gavetas. E algumas pessoas postaram, arrumando gaveta, arrumando guarda-roupa. Mostrei isso como sendo algo que ia justamente ajudar o quê? A organizar os pensamentos, a organizar as emoções.
E eu deixo para você aí já essa reflexão, deixo essa tarefa aí para quê? Para que você faça esse exercício, traz uma catarse aí, traz um momento de reconexão com você. Então, de fato, esse é o momento de organizar, mas muitas vezes o que a gente faz na hora de arrumar? Do guarda-roupa, né? Algumas pessoas, não sei se só eu que faço isso, mas enfim. Eu pego, quando o guarda-roupa tá bagunçado, eu pego todas as coisas do guarda-roupa e jogo no chão. E aí você olha assim e fala, Jesus, socorro, que desespero é esse? E agora, o que eu faço da minha vida? Né? E dá uma sensação de como é que eu vou conseguir arrumar isso. Mas voltando aqui um pouquinho, eu já vou falar de voltar nessa questão, pega essa informação, guarda essa informação das roupas no chão aí, tá? Vamos lá. Como que funciona esse processo de dentro para fora? Agora a gente vai fazer essa perspectiva. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente percebe ou sente, ou seja, tudo que entra pelos nossos 5 sentidos, tá? Gera um pensamento. E aí o nosso pensamento está conectado ao nosso cérebro e ele vai lá nas nossas experiências, nas nossas memórias, nas nossas crenças. Para quem é coach, para quem já ouviu falar de coach, para quem acompanha coach, já ouviu falar muito de crenças. São coisas que a gente acredita sem questionar se aquilo é verdade ou não. Essas são as crenças. Todos nós temos crenças. E lá nas experiências e memórias, não tem só a experiência e a memória. Ai, puxa, o dia que eu fui mandado embora, né? Tem essa experiência, essa memória do dia que eu fui mandado embora, do meu emprego, enfim. Mas tem a história que eu conto sobre isso que aconteceu. Tem essa história. Que história que eu conto sobre o que aconteceu de eu ter sido mandado embora? Ai, meu chefe era um chato, era um bala sem alça, que me injustiçou e que me mandou embora. Enfim, a história que você conta. Eu tô dando um exemplo aqui totalmente aleatório, tá? Qual é a história que você conta? A partir da história que você conta, passa aqui de novo por essas memórias e crenças e vai te gerar um sentimento. Que pode ser um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Ou aquilo pode te deixar bem ou te deixar mal. E a partir desse sentimento vai gerar uma ação, vai gerar um comportamento. E esse comportamento, essa atitude, essa ação vai gerar um resultado. O que eu quero mostrar para vocês é que os nossos resultados, eles não vêm simplesmente das nossas ações, mas eles vêm dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, vêm das nossas memórias e as histórias que a gente conta sobre o que aconteceu. Porque toda história, eu costumo dizer que toda história tem 3 lados. O lado A, o lado B e a verdade. Tem várias perspectivas da mesma história. Provavelmente, vocês que estão aqui, quem é amigo, né? Vocês que são amigos, que são colegas, que estão assistindo essa aula agora comigo. E para cada um, essa aula vai ter um impacto diferente. Para cada um, essas informações que eu estou trazendo vai ter um impacto diferente. Cada um vai se lembrar de uma perspectiva. Cada um vai se lembrar de uma parte que mais impactou, de uma parte que mais marcou você dentro desse processo, dentro dessa aula de hoje. Deixa eu ver aqui que alguém está falando alguma coisa. Vamos lá. Ok. Me fale uma coisa. A Elisa falou que o áudio para ela tá ruim. O áudio, como que tá o áudio para vocês? Vocês estão me escutando bem? Tá escutando bem? Pode ser o seu, Elisa, então, viu? Porque se todo mundo tá escutando bem, se você tiver com fone de ouvido, tá? Beleza. Tá joia, então, me fala. Às vezes é algum problema aí na conexão. Tá, beleza. Pode ser o fone. Você já tá de fone. Beleza. Tá joia. Ana aqui. Quem mais entrou? Danilo, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Fui na tua terra e não te encontrei, mas hei de voltar para sua terra. Ana Vicente entrou também. Seja bem-vinda. Vamos lá. Tá? Então, me fale, coloquem aí no chat para mim, se isso que eu estou falando para vocês está fazendo sentido, tá? Se o que eu estou falando para vocês está conectando, se vocês estão começando a se ver em alguma situação, enfim, se esse conteúdo até aqui está ficando claro para vocês, beleza? Me falem aí, que eu quero saber de vocês também como que está
tudo aí. Vamos lá. Muito sentido. Para a Ana tá baixo. Ana, caso você esteja no celular, o que que acontece? Você vai ter que habilitar o áudio, porque ele acaba ficando um pouco mais baixo. Então, dica prática, você vai ter que deslizar a tela do seu celular para a esquerda e vai clicar lá em clique para falar, ou toque para falar, deve aparecer. E aí vai abrir o áudio maior, com maior volume, tá bom? Porque às vezes, quando você só entra sem habilitar o áudio, ele fica abaixo mesmo. Beleza? Vamos lá, então, continuando. Está fazendo sentido para vocês? Isso é muito importante. E aqui eu quero trazer um conceito bem básico, de uma forma mais objetiva, sobre inteligência emocional. Por muito tempo, as empresas valorizavam muito o QI, o quociente intelectual, que era o quê? O comportamento da pessoa, as habilidades, os resultados. Era o quê? A parte mais superficial em si, né? Aquilo que as pessoas viam, as reações, o conhecido, aquilo que as pessoas demonstram na sua postura, no seu falar, enfim, várias coisas. Só que, de anos já para cá, o foco tem sido o QE, que é o quociente emocional, ou seja, a inteligência emocional, que é literalmente, a gente vê que os nossos comportamentos, as nossas habilidades e os nossos resultados, eles estão literalmente à ponta do iceberg. E todos nós sabemos que a parte mais profunda do iceberg, a maior parte do iceberg não está na superfície. Ela está abaixo da superfície, ela está abaixo d'água. Então, ele tem a ver com o que? O nosso quociente emocional. As nossas emoções têm a ver com o que? Tem a ver com a intenção. Quando eu reagi dessa forma, qual que foi a minha intenção? Quando de repente eu briguei com a pessoa, quando eu esbravejei, quando eu tive um problema com a pessoa, qual foi a minha intenção? O quociente emocional, ele tem a ver o quê? Com os pensamentos, com os sentimentos e com as emoções. É aquilo que está mais profundo e que muitas vezes a gente não tem consciência. Trazendo para o nosso exemplo do guarda-roupa, são aquelas roupas lá do fundo do guarda-roupa que você nem lembrava que existiam mais, sabe? São aquelas roupas que estão lá no fundo. É uma atuação profunda, é o desconhecido, são coisas que estão muitas vezes no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Agora, uma coisa muito importante, não é porque algo está no nosso inconsciente que esse inconsciente não está te afetando. Ele está te afetando. Só a diferença é que você não sabe o que é. É aquela sensação, uma frase que um de vocês falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo. É algo que está o quê? No inconsciente. Está o quê? Debaixo, né? E está abaixo da linha da ponta do iceberg. Está lá nas profundezas mesmo. Então, colocar a sua casa emocional em ordem é mais que enfurnar todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todas as suas emoções num guarda-roupa, fechar a porta e torcer para que nenhum desavisado abra a porta e acabe pagando o pato. Coloquei esse bonequinho aqui, o patinho aqui, bem bonitinho para vocês lembrarem. Chega de pagar o pato. Porque quando a gente fica lá entulhando um monte de coisa, né? E entulhando um monte de coisas dentro de si mesmo, fica guardando. Chega um belo dia que alguém vai falar assim para você, pipoca, e vai explodir um monte de pipoca na cara da pessoa, literalmente. Ou seja, a pessoa, você vai acabar, às vezes, muitas vezes, descontando algo em cima de alguém que não tem nada a ver com aquela história. Ou talvez tenha, não sei, mas pensando em quem não tem nada a ver. Então, e muitas vezes quem paga o pato somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente está entulhando, chega uma hora, né, enfurnando, e vai chegar uma hora que aquele negócio a porta do guarda-roupa vai abrir e vai despencar tudo. E aí? E o mesmo acontece com as nossas emoções. Uma coisa que é muito importante que fique claro para vocês é que tudo aquilo que a sua alma, que a nossa alma, que as nossas emoções não processam, aquilo vai para o nosso corpo,
o corpo, ele vai para algum lugar, não vai ficar perdido no além. Sabe aquelas famosas doenças psicossomáticas, gastrite, sinusite, rinite, fibromialgia, entre tantas outras coisas, tem muito a ver o que com emoções que não foram resolvidas, com emoções que não foram administradas, que não foram bem tratadas, que não foram, que você não deu atenção. Às vezes a gente tem algumas ideias, né, algumas crenças, assim, ignora aquele famoso e clássico engole o choro. Quem aqui, me coloca aqui no chat se você já ouviu essa frase. Engole o choro. Quem já ouviu essa frase, engole o choro, quando era criança, tá? Saliba colocou, já fui muito assim, hoje eu consigo colocar as coisas em seus lugares, minhas ferramentas estão no caos. Então a sua tarefa é arrumar a sua caixa de ferramentas, Saliba, para a próxima aí, tá? Arrumar. Já ouviu esse engole o choro? Boa noite, Ed, seja bem-vindo. E esse engole o choro foi uma forma, né? A Virgínia também já ouviu, perfeito. Esse engole o choro é algo que a gente, né, que nossos pais falavam, né? E a mãe sempre mandava eu engolir o choro quando minha mãe, enfim, minha mãe sempre mandava eu engolir o choro quando criança. Exatamente, engole o choro. E ainda assim, quando não completava, alguns colocaram aqui, denunciando alguns parentes, ai meu Deus, socorro. O que acontece? Quando não falava assim, se você não engoliu o choro, eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade. Tinha essa também, tinha esse complemento criativo, assim. Alguém já ouviu esse complemento? Eu já ouvi, gente, esse complemento, assim, né? Você vai ter um motivo para chorar. Ela colocou, sempre engoliu o choro. Perfeito. Então, o que acontece? A gente se acostumou com esse comportamento de não lidar com as nossas emoções, de não vou tratar disso. Significa que eu vou viver, passar minha vida 24 horas do meu dia, 7 dias da semana, deixando de fazer coisas porque eu estou com problema nas emoções? Não. Mas significa que que nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo com a gente. Porque vai para o corpo mesmo. É a coluna que trava, as enxaquecas que eu não mencionei também. Então, são uma série de coisas que vão acontecendo e que a gente vai somatizando. Gastrite, gente, eu falo para vocês sobre essa questão psicossomática porque eu fui uma pessoa assim. Eu cheguei com 12 anos de idade eu já tinha gastrite. Com 18 anos de idade eu tive 6 úlceras. Até que o médico falou, ou você aprende a lidar com as suas emoções, a administrar suas emoções, ou você vai ter um câncer de estômago. Você é muito nova. Imagina, gente, 18 anos eu tinha. Com 6 úlceras. É um negócio assim, é surreal. Literalmente surreal. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque nós precisamos mudar aquela história que está lá no primeiro slide que eu falei, que a gente conversou, sobre o Brasil ser o país mais ansioso do mundo e ser o país mais depressivo da América Latina. São estatísticas que a gente tem o poder de mudar essa realidade. A partir do momento que nós nos posicionamos e nos permitimos, de fato, lidar com as nossas emoções. Que a gente se permite olhar realmente para aquilo que está acontecendo dentro da gente. A Leide colocou isso à prova disso. O Saliba colocou, tive gastrite, não sabia o porquê na época, né? A Leide falou algo aqui muito poderoso. Ou a gente lidera as nossas emoções, ou elas nos lideram. Isso é simples assim. Deixa eu até parar de compartilhar aqui e dar uma olhadinha para vocês. Para quem entrou, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem eu não falei oi ainda, Edilene, Edivânia, galera linda aí, sejam bem-vindos. E é liderar. Porque algumas pessoas falam sobre controlar as emoções. Mas o controle é algo que ele pode ser muito perigoso, tá? É administrar as nossas emoções. Porque as emoções, elas não são boas e nem são ruins. Elas são neutras. Mas se a gente deixar que elas nos liderem, elas vão nos liderar para fazer aquilo que elas quiserem fazer. E cada hora vai ser de um jeito. Então, nós temos que assumir essa liderança de fato sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. O que acontece?
O nosso cérebro, ele foi configurado para economizar energia. O que é esse modo de economia de energia do nosso cérebro? Ele vai criando caminhos neurais, trilhas, para quê? Para que ele saiba fazer as coisas de uma forma automática, para que ele não tenha que gastar energia. Quem dirige aqui? Tá? Quando a gente começou a dirigir, como que era? A gente sempre pensava, vou arrumar o retrovisor, colocar o cinto do carro, ajustar o banco e fazia isso de uma forma consciente. Vou pisar, vou apertar a seta, vou sair com o carro, enfim. E a gente fazia tudo de uma forma muito... sempre pensando no que a gente ia fazer. Subida, quem nunca? Subida, sem carro automático, né, gente? Tinha que falar, pisa, né? Puxa o freio de mão, vai lá, o tempo da embreagem com o acelerador para o carro não descer, enfim, tinha todo esse processo. Para quê? Para não deixar o carro... E era tudo muito consciente. Chegou um momento que hoje você passa pela subida e você nem lembra mais. Por quê? Porque você já internalizou isso, já se tornou automático. O seu cérebro já criou esse caminho para quê? Para que ele não tenha que gastar energia. Ele criou esse caminho para ele fazer aquilo automaticamente. Então, o que acontece? Da mesma forma, são com as nossas... Mesma ansiedade, e às vezes que a gente está, entre aspas, né, vamos dizer assim, acostumados a se sentir ansioso, a se sentir ansiosa. Querendo ou não, o seu cérebro se acostumou com aquilo. E o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Então, toda a história que você contar para o seu cérebro, ele vai acreditar naquilo como uma realidade, uma verdade absoluta. Quem me acompanha muito nas redes sociais sabe que eu uso muitas perguntas nas dicas que eu dou. Se faça tal pergunta, se questione não sei o quê. Por quê? É para quebrar esse ciclo e piloto automático do cérebro para te fazer questionar. Peraí, mas isso que eu estou pensando é real? É a minha imaginação? É para o quê? Trazer para você de novo essa liderança dos seus pensamentos, essa liderança dos seus sentimentos. Por quê? Porque ele entrou num loop, ele entrou naquele loop. Então, qual é a forma dele de reagir? Tem uma série de formas. O corpo, né, nossa mente também tem uma parte que é o quê? Que é o nosso cérebro reptiliano, que é aquele que é o responsável pelo quê? Pela sobrevivência, para a gente sobreviver. Então, tudo que ele considerar como uma ameaça, ele vai criar uma forma para te proteger daquilo. Às vezes a ameaça nem é real, mas você considerou aquilo, interpretou como uma ameaça e ele vai com tudo como se fosse uma ameaça, tá? Então, quando a gente questiona, quando a gente fala sobre liderança, é para tirar esse piloto automático que tem te prejudicado, esse piloto automático que tem muitas vezes te levado para um buraco mesmo, para um vácuo emocional, para uma bagunça do guarda-roupa aí, da sua casa emocional que está bagunçada. É justamente isso, é passar por esse processo de autoconsciência. É da gente assumir a consciência daquilo que está acontecendo dentro da gente. Já aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem clássico também, da questão da Por que algumas pessoas têm medo da autoconsciência e do autoconhecimento? Alguém aqui já passou pela experiência de não querer abrir a sua fatura do cartão de crédito com medo do que encontrar? Alguém já passou por isso, gente? Eu só fui eu que passei por isso, meu Deus do céu. Não, tem algumas pessoas que passaram por isso também. E isso, a gente fica muitas vezes com medo. Só que às vezes algumas vezes você abre a fatura do cartão de crédito e você até sabe que você gastou. E você sabe que você gastou. Só todo mês o Sérgio colocou aqui. E aí, mas você sabe que você gastou aquilo. Aí aparece um gasto lá, XPT. Você fala, meu Deus, de onde saiu isso? Mas você, no fundo, sabe. Depois você força a sua memória e fala, foi, eu gastei mesmo naquilo, eu fiz isso. E as nossas emoções, eu quero fazer esse paralelo com as nossas emoções, porque muitas vezes a gente tem medo de olhar para dentro de si e encontrar alguma coisa que a gente não vai gostar. Só que pensa o seguinte, enquanto você não olha para aquilo, enquanto você não está tratando daquilo do mesmo jeito, aquilo está te afetando, mesmo você não querendo olhar. A diferença é que a hora que você olhar, você vai dar um nome para aquilo que está te incomodando e
e você vai assumir liderança sobre aquilo. Essa é a grande diferença. Porque tudo que fica no inconsciente, lembra do que eu falei? Não é porque está inconsciente, não é porque eu não vi aquilo que os olhos não... nessa situação. Porque os olhos podem até não ver, mas o coração está sentindo e está sentindo e muito. Tá fazendo sentido para vocês? Me falem aí, tá caindo algumas fichas, coloquem aqui no chat para mim. Estão caindo fichas. Quem é mais dessa época sabe o que é cair ficha. Talvez quem seja mais novo não saiba o que é cair ficha. Mas quem é da nossa época sabe, né, Salim, o que é cair a ficha. Me falem aí se as fichas estão caindo para vocês. Isso já foi um tema de discussão, né? Foi. Como que era, Saliba, que a gente mudou? Não era ficha, era insight, né? Tive um insight, não foi? Insight, né? Tive um insight, gente. Século 21. O caiu a ficha do século 21 é tive um insight, tá? Pega essa dica aí. Tive um insight, tá? Quando você ouvir tive um insight, é o caiu a ficha. Beleza? A Ana colocou, típico da minha mãe. Ela fala, meu Deus, que fatura alta. Exatamente. Aquele dá desespero, aquele abre que eu não tenho... Vou pegar aqui, por acaso tô com a minha aqui, se abre até meio assim, né? Ai, meu Deus. Socorro, né? Socorro, meu Deus, o que eu vou fazer, né? O que aconteceu? Então, é a mesma coisa. É o mesmo paralelo, é a mesma coisa para as nossas emoções. Eu quis trazer exemplos para vocês, né? Mas da vida, da rotina, para entender que muitas vezes a gente está fazendo isso com as nossas emoções. Mas que esse é o momento, esse é o tempo, afinal, como a gente até falou no começo, aqui estava conversando com o Saliba, para quem pensa, né? Para quem acredita, tem essa vibe de que o ano começa depois do carnaval, tem uma notícia para te avisar, o carnaval já passou, então o ano já começou, então agora é o momento, de fato, para você tratar disso. Okay? Identificaram o Sérgio aí, não sei por quê. Olha, em defesa, vou defender o meu coach aqui. Ele começou o processo antes do carnaval, tá? Em defesa dele, tô defendendo ele. Começou literalmente na semana antes do carnaval, então ele tá fora dessa situação. Vamos lá, então. O pessoal tá falando aqui que tá fazendo muito sentido. Podem colocar aqui no chat qualquer dúvida, qualquer observação que vocês tenham, tá bom? Débora entrou depois. Seja bem-vinda, Débora. Então, vamos lá. Como colocar a casa emocional em ordem? Como colocar? Então, é uma jornada, é um processo. Quero que... Pode parecer, mas não é uma verdade que a sua casa emocional se bagunçou do dia para a noite, mas isso não aconteceu. Assim como você se engordou, não foi do dia para a noite também, tá? Não foi um processo de né, dormi magra, acordei gordo, ou acordei a casa arrumada e de repente estava bagunçado. Não. No caso do emocional. É uma série de coisinhas que a gente vai enfurnando e vai entulhando nas nossas emoções. E até que chega um momento que trava o sistema, né? Que realmente tem uma travada. Já aconteceu de você precisar fazer um detox, aquele suco detox? Qual é a ideia do suco detox? É justamente liberar o sistema, tirar as toxinas do sistema para que tudo funcione mais adequadamente. E esse processo é muito parecido com isso, esse processo de colocar a casa emocional em ordem. Então, tem algumas etapas. Identificar o momento que você está vivendo. É pegar o seu estado atual. Vocês vão ter uma atividade aqui daqui a pouquinho, eu vou só terminar esse slide aqui, mas eu quero passar isso para vocês, tá? Primeiro, qual o momento, seu momento atual? O que você está vivendo agora? O que você está vivendo hoje? Outro, decidir o que você quer para o seu futuro, ou seja, onde você quer chegar. Eu estou aqui hoje, estou nesse momento aqui hoje. Enfim, qual é a situação que você está vivendo? O que está acontecendo com você? E você vai decidir o que você quer para o seu futuro. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro lugar. Como é esse outro lugar? O que é que você quer? Onde você quer chegar? E aí você vai tomar uma DDD.
E eu vou dar uma paçoquinha virtual para quem descobrir o que é uma DDD. Eu fiz de propósito mesmo, intencionalmente, para ver quem vai descobrir o que é uma DDD. Quem se arrisca a falar o que é uma DDD? Vamos ver se alguém vai acertar pelo menos um dos Ds aí. Vamos lá. Coloquem aqui no chat para mim. Quem arrisca o que é o DDD? Uma DDD. Vamos ver. Saliba acertou uma palavra. Quase isso, Danilo. Não é bem isso. Decisão. Todo mundo acertou a palavra decisão. Tarará. Vai, decisão. Uma DDD. Uma decisão decisiva e definitiva. Não, quase. Quase isso. Quase. Mas vocês vão guardar isso. Vamos lá. Então, o que é uma DDD? Uma DDD é uma decisão que define o seu destino. Isso é uma DDD. Uma decisão que vai definir, quer dizer, a Elisa acertou aí duas palavras, entendeu? Que define o seu destino. Isso é uma DDD. Guardem isso, decisão que define o seu destino. E é iniciar a jornada do lado de dentro. O que é iniciar a jornada do lado de dentro? É entender que não adianta eu mexer nos meus comportamentos se eu não mexer nos meus pensamentos e sentimentos. Porque se eu só mexo nos meus comportamentos, em algum momento eu vou voltar para os hábitos antigos. Isso é um fato. Por quê? Porque não tem como eu não mato uma árvore cortando os galhos dela ou as folhas. Eu tenho que ir na raiz. Tá? Então, pensando numa árvore ruim aqui, não adianta eu cortar as folhas ou os galhos, eu tenho que ir na raiz dela. E a raiz, quais são? Os pensamentos e os sentimentos. Então, é iniciar essa jornada para o lado de dentro. É abrir a porta do guarda-roupa mesmo. Vai ter que encarar as roupas todas enfurnadas, a Saliba comendo unha ali. É tirar, olhar o estrago de todas as coisas que você enfurnou dentro desse guarda-roupa. Vai colocar para fora tudo que está lá dentro. É esse exercício que eu até falei do jogar a roupa do chão. Pega essa informação que eu tinha colocado lá. De colocar para fora tudo que estava lá dentro. Vai ter que, às vezes, jogar no chão, colocar na cama. Não sei onde você vai colocar. E você vai ter que fazer esse reconhecimento do que saiu de dentro desse guarda-roupa. Que é esse processo do autoconhecimento. Gente, a gente pode dar voltas e voltas e voltas e voltas. Mas a verdade é que o autoconhecimento ele tem começo, mas ele não tem fim. E o autoconhecimento te liberta. Né? O autoconhecimento te liberta para suas habilidades, para o teu potencial e para a sua capacidade. Ok? Reconhecer o que te incomoda e o que está ocupando espaço. Tem muita tranqueira nas nossas emoções e nos nossos pensamentos que estão nos incomodando, mas a gente fala assim, deixa lá, é que nem a pedrinha do sapato, sabe? Ah, não, mas ela não tá, ela é só uma pedrinha pequenininha, mas quanto mais você for deixando essa pedrinha, uma hora ela vai abrir um buraco no seu pé. E da mesma forma é isso, é reconhecer o que te incomoda e ocupa espaço. E parece algo bobo, mas muitas pessoas têm dificuldade de admitir que algo incomoda. Muitas pessoas, porque acha que se eu admitir isso eu tô sendo fraco, acha que se eu admitir isso eu não tô dando conta, coloca um monte de, às vezes, de questões, mas aquilo continua te incomodando. Então, é reconhecer, fazer esse reconhecimento. Mas você também vai separar o que é necessário. Porque tem coisas dentro do teu guarda-roupa e das tuas emoções que são necessárias. Tem coisas que são importantes. Porque você tem coisas... Você é uma pessoa extraordinária e tem dentro de você coisas extraordinárias. A grande questão é que, às vezes, o entulho é tão grande que você não está conseguindo enxergar o seu valor. Você não está conseguindo enxergar tudo de bom que está dentro de você, porque tem tanto lixo em cima, e de repente você... Às vezes aquelas roupas lá de 1900 e Guaraná de rolha, e tem uma roupa lá maravilhosa, e você estava entulhada no meio daquelas roupas. Então tem coisas dentro desse guarda-roupa emocional, dessa casa emocional, que é você é essa casa, que elas são importantes. E reconhecer o que te trouxe até aqui. Não é cuspir no prato que a gente come, gente, porque afinal de contas esse prato te alimentou até hoje, bem ou mal.
ele te alimentou. Então, não é cuspir no prato que você trouxe. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até o seu amanhã nos resultados que você quer chegar. Os recursos, as capacidades, as habilidades, a forma de pensar, a forma de sentir que você tem até aqui te trouxe até aqui. Mas para você ir para o próximo nível, você vai precisar passar por um upgrade, vai precisar passar aí por um reset, né? Quem já precisou aqui formatar o seu computador, ou formatar, não vou falar em computador, o celular, porque o celular estava entupido, travando, você teve que formatar tudo para começar de novo. É mais ou menos a mesma coisa, fazer esse formato. E depois disso, escrever uma nova história daqui para frente. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ter aí todo o tempo do mundo, mais 5 minutos. Você vai pegar uma folha, se você tiver uma folha de sulfite, ótimo. Se não, você vai pegar uma folha qualquer aí. Você vai fazer um risco nessa folha, tá? Ou você pode dobrar essa folha aqui. E você, em um lado, nesse lado, você vai escrever onde eu estou. Onde eu estou? Não se preocupem, vocês não vão ter que falar com ninguém, esse papel é de vocês. É algo que é seu, é algo que você que vai escrever, é um exercício que você vai fazer para você, para fazer essa verificação. Onde eu estou? De um lado. Do outro lado, você vai escrever onde eu quero chegar. E você vai escrever aqui, ok? Escreva o onde eu estou e onde eu quero chegar. Você tem aí 5 minutinhos para fazer esse exercício, para fazer esse levantamento. Beleza? E conforme você for terminando, aí você coloca aqui no chat para mim. Robertinha, repete de novo que eu fui pegar a folha. Tá bom, vamos lá. Você vai escrever de um lado da folha onde eu estou, tá? Onde eu estou. Seu estado atual, o que está se passando com você nesse momento? Como você está em todas as áreas da sua vida? O que vier na sua mente agora, você vai colocar onde eu estou. Do outro lado, você vai colocar onde eu quero chegar. Onde estou e onde quero chegar.
Quem já terminou? Danilo. Perfeito, Gisele também. Vou dar mais 30 segundinhos aí para quem não terminou. A Elisa também acabou. Olha, Ângela, perfeito. Vamos lá. Vamos continuar. Só fechar o áudio da Gia aqui. Vamos lá. Quero que vocês coloquem aqui para mim no chat como que foi fazer essa reflexão para vocês do onde eu estou e onde eu quero chegar. Sei que às vezes do onde eu estou dá uma sensação muitas vezes de meu Deus, onde que eu estou? Literalmente. Mas quando vocês fazem essa perspectiva, eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui. Coloquem isso para mim aqui no chat, por favor. E também uma outra coisa. O quanto vocês querem chegar neste lugar. O quanto vocês querem chegar neste lugar que vocês colocaram aí. De 0 a 10. O quanto você quer chegar neste lugar, né? Você colocou onde eu estou e onde eu quero chegar. O quanto você quer chegar de 0 a 10 neste lugar aí que você colocou. Não precisa colocar qual é o lugar, mas só me fale aí o quanto que isso é importante para você. Perfeito. A Leide colocou me dá esperança quando visualizo o futuro. Perfeito. 10, quer chegar nesse lugar. Quem mais aí? Onde eu estou está um caos 10. A Saliba colocou 10. Uou, gostei. Vaquei, a Sheila colocou, quero chegar a 1000 neste lugar. Aí sim, show. Curti. A Edilene colocou 10, o Danilo colocou 10. Me coloque aí. Como que foi fazer esse exercício e onde você quer chegar? 10. Eu estou colocando 10. Isso, perfeito. Passando por muitas mudanças. E a Gi está nessa pegada mesmo. Mas a Gi ela está nessa pegada e já se jogou de cabeça nesse processo também. Então eu sei que ela está mais que 10 já também. Ela já deve estar 1000% aí imersa mesmo. Né, Gi? Tá no processo, mas você está imerso, você tem se motivado a fazer isso. Perfeito. Estou motivada, os últimos tempos foram difíceis, mas agora estou em progresso. Estou em processo de mudança, show de bola. Maravilha. E é isso mesmo, a hora que a gente para pensar no nosso estado atual, no nosso momento atual, dá aquele baque mesmo. E aquela sensação de, meu Deus, o que eu vou fazer? E foi por isso que eu quis que vocês colocassem onde vocês querem chegar. Né? Por quê? Porque ter essa visualização de onde você quer chegar, esse é justamente o objetivo de trazer esperança, de trazer perspectiva para você, de te mostrar que é possível sim você chegar, que há uma luz no fim do túnel. E se teve alguém aqui, não sei, se de repente não conseguiu visualizar onde você quer chegar, porque às vezes as nossas emoções elas estão tão travadas que a gente não consegue ter essa visualização do lugar onde a gente quer chegar. Não tem problema, não se preocupe, você está no lugar certo, este é o lugar para você estar. Né? A Fanny colocou, mesmo estando num estado muito distante de onde eu quero chegar, já visualizo com clareza tudo sendo concretizado. E isso me incentiva todos os dias a pagar o preço. Perfeito, Fanny. É isso. Ter essa visão vai ajudar vocês. Mantenham essa visão. Toda vez que você, de repente, falar assim, puxa, bater aquele desânimo, porque todos nós passamos por esse momento de desânimo, visualize isso. Pegue esse papel de novo e olhe onde você quer chegar. Olhe para onde você quer chegar. Traga, né, a sua memória aquilo que te dá esperança, não aquilo que te dá desespero. A parte do onde estou, você não vai olhar no momento do desespero, você vai olhar onde você quer chegar. Você vai olhar para lá. Traga a tua memória o que pode te dar esperança. Beleza? Então, não se preocupem. O importante é um passo de cada vez. E vocês estão dando um passo muito poderoso nesse dia.
Porque onde que você pode estar agora? Talvez você esteja em algum desses momentos, né? De não gostar de si mesmo. E às vezes é difícil admitir que a gente não gosta de si mesmo, tá? Às vezes é uma mulher muito complicado, muito delicado isso. E você não tem que falar, não tem que se expor. Talvez você sinta medo a maior parte do tempo. Talvez você tenha a sensação que tem algo faltando na sua vida. É aquela sensação realmente de vazio existencial. É aquela sensação de que algo está faltando, é um buraco. Às vezes a sensação que tem um buraco aqui no peito, eu falo, né? A sensação que, pensa num quebra-cabeça, algumas peças do quebra-cabeça estão faltando e dá uma sensação de vazio. Talvez você viva com uma profunda dor emocional, é aquela dor que você dorme, você acorda com ela, uma dor que às vezes você tem buscado anestesiar de tantas formas, e eu até coloquei aqui no próximo. Se culpa muito por decisões erradas que você tomou, e essa culpa é em excesso, você não consegue se perdoar por isso, você fica remoendo isso. Às vezes você acredita que é tarde demais e que mudar agora é impossível. Talvez você anestesia essa dor profunda que você sente com comida, com bebida, com Netflix, por incrível que pareça para uns. Fala, não, Netflix não é. E quando você fica, deixa de fazer alguma coisa que seria importante para você e fica lá horas e horas assistindo algo no Netflix. Fora de hora, porque não tem nada errado no Netflix. O Netflix tem coisas ótimas, maravilhosas. Eu mesmo sou uma pessoa que vive indicando série e filme do Netflix. Mas o problema é quando a gente usa essas coisas como uma fuga para não lidar com aquilo que está nos incomodando de verdade. Esse é o problema, tá? O problema é esse, é usar isso em excesso. A anestesia, os anestésicos. E o problema de anestésicos é que quando o efeito dele passa, a dor volta com muito mais intensidade. Aí você vai ter que usar mais esse anestésico e fica nesse ciclo sem fim. Talvez você vive esperando que algo terrível vai acontecer. E fica naquela sensação assim de que uma coisa terrível vai acontecer a qualquer momento. Mas se espera e vive em pânico. Talvez você não consiga sonhar e ter expectativa com o futuro, e talvez você se sinta a pessoa errada na vida errada, que faz tudo errado. Isso tudo que eu estou colocando para vocês foram coisas que eu mesma vivi e vi outras pessoas vivendo também. Mas muitas delas foram coisas que eu mesma vivi. E onde que você pode chegar? Onde você pode chegar? Que talvez isso esteja descrito um pouco no seu onde você quer chegar, ou talvez não. Mas você pode chegar num lugar onde você vai recomeçar com leveza e com clareza. É porque a vida não tem que ser pesada, gente. A vida pode ser leve. Pode ser leve. E quando tem peso, um peso que está te incomodando, um peso que está te fazendo mal, significa que tem alguma coisa errada acontecendo. Você pode fazer coisas por você mesma sem se sentir culpada. Porque às vezes a gente faz tanto pelos outros que na hora que a gente vai fazer algo por nós mesmos, a gente se sente mal com aquilo. Você fala, nossa, eu não posso fazer isso por mim mesma. Você se sente muito bem fazendo as coisas tudo pelos outros, mas se sente péssima fazendo as coisas por você. Você pode chegar a voltar a ter esperança e expectativa. Você pode se perdoar pelos seus erros e seguir em frente. Você pode gostar de si mesma de verdade, mas algo que venha lá de dentro, que não seja algo da boca para fora, mas algo que seja de dentro para fora, que você fala, eu gosto de mim. Eu gosto de mim mesma, eu me amo. Porque a primeira pessoa que tem que amar e gostar de você é você mesma. Ame ao seu próximo como você se ama. Primeiro você se ama e depois você ama o seu próximo. Quando a gente inverte essa conta, isso dá problemas terríveis. Tá? Você resgatar a autoconfiança e a determinação. Eu sei que tem pessoas aqui que tiveram fases da sua vida que foram extremamente confiantes, extremamente determinados, extremamente seguros, mas chegou um momento da sua vida, algo aconteceu, que talvez você saiba o que é, talvez você nem saiba o que é, mas você travou. E você estacionou no tempo. E você quer resgatar essa pessoa dentro de você, essa pessoa determinada, essa pessoa ousada, essa pessoa que fazia acontecer mesmo. E você pode chegar também no lugar de enxergar a sua qualidade mais do que dos seus defeitos. E você pode sim reassumir o controle. Aqui eu coloquei até a palavra errada, mas é liderança, vamos ressignificar isso, sabe? Liderança, né?
reassumir liderança sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e as suas emoções. Reassumir a liderança. Não são seus pensamentos, sabe? Não são seus pensamentos que têm que te governar, você que tem que governar os seus pensamentos. Não são as suas emoções que têm que te governar, é você que tem que governar as suas emoções. Eu já vou responder aqui até esse comentário aqui muito interessante que a Elisa colocou sobre sinto como se vive apagando incêndios. E o que acontece? Tudo que é um incêndio, todo um incêndio, um dia ele começou como algo muito pequeno, que um dia ele se tornou algo muito grande. Às vezes são aquelas coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente deixou de dar atenção e um dia se tornou um monstro. Então, toda urgência, dentro da gestão do tempo, a gente diz que tudo que é urgente um dia foi importante, mas não foi dada a devida atenção para ele, por isso ele se tornou algo urgente. Então, a não ser que tenha alguém aqui que tenha a profissão de bombeiro, a sua função não é apagar incêndios, né? Então, para a gente parar de apagar incêndios, tem todo um exercício, né, todo um processo que a gente começa a tomar, o quê? Para reassumir a liderança dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções de fato. Beleza? Então, e aí a gente falou do onde estou, do onde eu quero chegar, e tem um outro lado, o que vai acontecer se você não fizer nada. E eu coloquei aqui algumas possibilidades do que pode acontecer. Você perder oportunidades por medo de fazer mudanças. Você viver amargurada, com raiva de si mesma e do mundo. Aquela pessoa chegar, às vezes, chegar daqui a uns 10, 15, 20 anos, com raiva de si mesma. Não vou nem dizer 10, 15 anos, daqui a um ano, 5 anos, 10 anos. Você pode viver com arrependimento por não ter se permitido mudar. E ter o desejo de ter uma máquina do tempo e tomar decisões, voltar no tempo e tomar decisões diferentes. Ter raiva de si mesma por não ter procurado uma solução, por não ter arriscado uma solução, né? Por ver a sua vida passar, por ver os seus amigos e amigas realizados e você frustrado. Ter uma coleção de sonhos frustrados, num profundo vazio, uma solidão e sentir que a sua vida passou e que você podia ter sido agido de uma forma diferente. E isso não precisa acontecer com você. Porque se daqui a um ano, se você não fizer nada, daqui a um ano, como que a sua vida vai estar? Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Foque naquele lugar onde você quer chegar. Eu quero chegar neste lugar. Então, para eu chegar neste lugar, o que a gente falou? O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o meu amanhã. Então, eu preciso retomar. Eu passei aqui para vocês antes um passo a passo desse processo de arrumar a casa emocional, que é isso que a gente vai fazer. E o reset emocional nasceu disso, porque eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu tenho aqui dentro alguns alunos e que eles são, assim, eu falo que muitos deles são pioneiros do Identidade. Cadê os identificados aí, gente? Os meus queridos identificados do Brasil aqui, tá? Temos aqui muitos identificados. E não estou falando isso para puxar a sardinha para eles, nem nada disso. E eles passaram por esse processo. E tem uma turma aqui que era uma turma raiz, gente, que na sexta-feira, enquanto os outros estavam na balada, eles estavam na aula do Identidade até muitas vezes 1h da manhã se desenvolvendo. Até a gente chegou a bater esse recorde, porque realmente foi um assunto muito intenso, mas foi um assunto que todo mundo saiu com uma tonelada mais leve da alma, literalmente. Né? Eu vou abrir para falar, por enquanto ainda não. Segurem aí vocês que querem falar. Eu sei que os identificados estão se coçando para falar, mas vocês vão se segurar agora. Nesse momento, que daqui a pouco eu abro para vocês falarem e contarem as histórias de vocês. Segura aí. Segura o tchau. Então, por que eu falei da identidade, que é o movimento que eu trabalho em identidade? Porque eu percebi, depois de vários processos, que algo faltava dentro do Identidade. E essa pecinha foi a pecinha justamente dessa questão do emocional, que a gente acabou, eu entrava nela na Identidade, mas não entrava no mesmo nível de profundidade que vou entrar dentro do Reset. Que é o quê?
autoconsciência. Você vai reiniciar a sua forma de pensar e sentir sobre você mesma. E uma coisa incrível que eu não coloquei aqui, mas quando você reinicia a sua forma de pensar e sentir sobre você, você reinicia a sua forma de pensar e sentir sobre as outras pessoas também. Porque muitas vezes a gente está jogando, colocando em outras pessoas frustrações, decepções e expectativas que, na verdade, são coisas que a gente tem com a gente mesmo, tá? Então, o autoconhecimento, identificar e eliminar os pensamentos e sentimentos tóxicos, a ressignificação, aprender a dar um novo significado para as histórias da sua vida. Porque a gente não tem uma máquina do tempo para mudar a história, mas a gente pode mudar a nossa visão sobre a história. E as aulas do Reset, que eu já vou passar um pouco mais rápido aqui, que eu não quero ficar tão fundo aqui, mas aulas do Reset, a gente vai trabalhar o querer e o precisar. Sabe aquilo que você quer, mas você não precisa, e o que você precisa, você não quer? É identificar o que você quer e o que você precisa. As 5 emoções primárias, porque tem muitas, mas tem as 5 que são básicas da vida, e vocês vão aprender sobre as 5 emoções primárias. As 5 feridas emocionais e as suas máscaras. Todos nós já passamos por alguma dessas feridas, já fomos feridos em alguma dessas 5 áreas, que são as 5 principais áreas, as 5 feridas emocionais. E cada uma dessas feridas tem máscaras, e vocês vão identificar quais são essas feridas e quais são essas máscaras. Tem as distorções do pensamento. Às vezes a gente tem alguns padrões de pensamento e quando você identifica quais são esses padrões, você consegue quebrar esses padrões. Tem o ciclo da autossabotagem. Sabe quando você quer muito uma coisa, mas por algum motivo você não consegue, você acaba se sabotando no meio desse caminho. Você vai descobrir por que você tem se sabotado, tá? Crenças negativas. Aqui dentro das crenças, depois de passar por tudo isso, dentro das crenças a gente vai entrar de uma forma muito mais profunda. E vamos chegar no perdão e na ressignificação, que é dar um novo significado para as suas histórias, tá? Entender que quando a gente dá um novo significado, aquilo que era uma dor, que era uma ferida, se torna uma cicatriz, porque aquela ferida se fechou, ok? Então, eu pensei muito no que eu poderia oferecer de especial para vocês, para honrar cada um de vocês que estão aqui, gente. Agradecer demais. Eu estou mega feliz aqui. 22 pessoas na sala. Uhul! Isso é muito gratificante. Estou muito feliz com isso mesmo. Muito, 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 muito. E eu falei, eu preciso honrar de alguma forma essas pessoas que vão passar pelo Reset emocional. E trazer isso para vocês. Então, para quem fechar o Reset emocional dentro da condição que eu vou falar hoje, você vai ganhar um bônus, que é um treinamento chamado Gestão do Tempo Descomplicada, que tem algumas pessoas, que eu só fiz uma vez esse treinamento, há 2 anos atrás, e algumas pessoas falam, Roberto, você tem que fazer ele de novo, você tem que fazer ele de novo, e eu decidi fazer ele de novo, num novo formato. Mas a gente vai trabalhar algumas coisas, equilíbrio e resultado, tríade do tempo. Você já deve ter ouvido falar. Me falem aí, coloca aqui no chat se você já ouviu falar da tríade do tempo. Coloque eu. Alinhando papéis e funções. Todos nós temos mais de um papel e mais de uma função na vida. Identificando e eliminando tarefas urgentes e circunstanciais. A Elisa colocou aqui sobre viver apagando incêndios, né? Então, o incêndio, o que é? O incêndio é uma urgência. Então, identificar e eliminar isso que é uma urgência, né? Identificar e eliminar. Acabaram de ler o livro, perfeito, tá? Então, eu vou trabalhar esse ponto um pouco da tríade. E como construir as suas metas e colocá-las em prática na sua rotina diária. Que essa que é a grande chave, essa é a grande dificuldade das pessoas. Tá, legal, como que eu administro meu tempo? Gestão do tempo é muito mais do que a gente ter um checklist de tarefas com horário para fazer. É a gente fazer coisas que estão conectadas com quem nós somos e com o nosso propósito de vida. E a maioria das pessoas que tem dificuldade na questão da gestão das emoções também tem dificuldade com gestão do tempo, porque os dois andam juntos e misturados. Tá? Então, se você fosse comprar só esse treinamento, seria R$ 197 só o Gestão do Tempo Descomplicada. Só ele sozinho é R$ 197, tá? Então, ele vai ser um bônus que vai ficar para quem fechar o
gestão, para quem fechar o reset emocional. Nessa condição especial que dura 48 horas, ou seja, ela vai até quarta-feira, às 11h59 da noite. O reset emocional, eu vou mostrei para você as aulas do reset, são 7, ou seja, você tem aí mais 7 semanas de aula. Ele é R$197, só o reset emocional também. A gestão do tempo descomplicada, ele é R$197 também, ok? Que eu já falei para vocês. Esses dois treinamentos juntos dariam R$394. Então, eles vão sair o quanto? Vai sair R$197 à vista ou em 12 parcelas de R$19,70 se você for comprar no cartão de crédito, tá? Então, você vai comprar você vai investir em você, porque esse investimento é em você, os R$197 e vai ter aí o acesso a 12 e vai ter os dois treinamentos, tanto o reset emocional como o gestão do tempo descomplicada. Você vai ter esses dois. E vai ter uma garantia incondicional de 7 dias após o início da turma. Começou a turma que vai, né? Hoje a gente teve essa aula 0, começa na próxima semana, você falou assim, Roberto, não era isso que eu queria, eu simplesmente te reembolso e ponto final, ok? E o processo vai iniciar oficialmente na segunda-feira, a gente hoje teve essa pré-aula, vai começar no dia 16 de março. Vai ser das 20h30 às 22h30, que vai iniciar o reset emocional. Aqui eu já tenho alunos do reset. Quem já é aluno do reset e que já se inscreveu, coloque aqui no chat, porque eu sei que já tem alunos do reset emocional aqui dentro, que é o pessoal que já é identificado, que fez o Identidade 2, que está indo para o nível 2 do Identidade. Tenho alguns alunos que são que já fazem processos individuais comigo e entraram já no reset emocional também. Me coloque aqui quem é você, beleza? Não é nem por mim, é pelas outras pessoas. E tem esse cara aqui incrível, que eu ia perguntar para vocês descobrirem quem é, mas eu não vou fazer isso. É o Jim Rohn. E se você esquecer de tudo que eu falar aqui, eu quero que você se lembre dessas duas frases. Eu vou falar duas frases para você lembrar e vai ter mais uma agora no final. A primeira frase é: as pessoas são contratadas pelas suas habilidades e são demitidas por causa dos seus comportamentos. Então, as nossas habilidades, elas são ótimas, elas são importantes, elas fazem parte de nós, mas elas não são tudo, tá? Os comportamentos que estão conectados aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Essa frase, para mim, eu falo que essa frase, quando eu li, ela foi um soco no meu cérebro, literalmente. Toda vez que eu leio essa frase me desafia. Que ela diz o seguinte: o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, você quer ter sucesso, você quer alcançar resultados, você quer alcançar grandes resultados, você merece e precisa se desenvolver no seu nível pessoal. Porque muitas pessoas falam, eu vou me desenvolver profissionalmente, e é importante, é fundamental você se desenvolver no seu nível profissional, sim, não estou falando isso. Só que você não tira o profissional e deixa de ser a pessoa, e nem tira a pessoa e deixa de ser o profissional, tá? Então, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Minha gratidão a cada um de vocês. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Minha gratidão, gratidão, gratidão. E eu fecho com essa frase dizendo: supere os seus limites. Respeite a sua saúde emocional. Jamais extrapole limites, porque você tem que extrapolar os limites e desrespeite a sua saúde emocional. Porque não vale a pena você superar os seus limites e desrespeitar a sua saúde emocional. Ok, queridos e queridas, deixa eu parar de compartilhar e ver o que vocês estão falando aqui. Mônia, gratidão. Mônia, gratidão a vocês que entraram. Quero saber aí, agora abrindo aqui, quero abrir aí um tempinho, a gente tem aí
uns 5 minutinhos, me falem como que foi essa sessão para vocês, como foi essa aula para vocês. Podem escrever no chat. Quem quiser abrir aqui e falar também, pode abrir. Como que foi essa aula para vocês aí? Pode falar, Saliba. Roberto, primeiro, parabenizar você pela iniciativa. Você sabe que eu fiz identidade com você. Você falou das intensidades que nós tivemos naquelas lives, né, que a gente participou junto. Muita coisa ali ficou bem mais resolvida, né, para cada um de nós. A Leidiane, então, ela já colocou aí no chat o pensamento dela. E você sabe que eu sou seu fã incondicional, né? Não falei que eu te amo hoje, mas estou falando agora, te amo. Tá? E, assim, o que eu acho legal, tá? É que você não é invasiva, você coloca a coisa para a pessoa meditar a respeito. É ela que tem que procurar, né? Uma sugestão, quando você fala ali no que você pode fazer, né? O primeiro pensamento que me veio foi uma coisa que me impactou muito no ano passado e melhorou muito a minha maneira de resolver problemas. Pare de contar história na sua cabeça. Uhum. Faça. Simples assim, faça. Nós temos a mania de ficar, não, mas isso é assim, não, mas eu não sei. Não, amanhã eu vejo isso. Aí pronto, é aquilo que você falou, acaba virando uma bagunça. E para não passar, né, em branco, mais uma bomba atômica da Robertinha. Boa noite. Se não fosse eu, não seria bom. Se não fosse bomba, se não tivesse bomba atômica, não seria isso, amiga. Só isso. A Leide colocou: top conhecimento liberta. E eu sou prova de viva. Depois que passei pela identidade, abri as portas em todas as áreas da minha vida. Gratidão, Roberto. Leide não sei nada. Leide é um caso assim que é uma história linda de transformação e a cada dia me surpreende, cada dia surge uma novidade. Eu falo, meu Deus! Exatamente. Posso falar? Pode, eu deixo. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz em fazer parte disso, porque eu sempre falo que minha vida começou a partir do Identidade, né? Quando a Robertinha me convidou a fazer parte do Identidade, eu não fazia ideia do que era. E ali, naquele processo, eu fui entendendo muitas coisas na minha vida. Uma delas era o fato de eu não ter... Eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai, ele nunca foi presente e não tive pai, né? Digamos assim, ele existia, mas eu nunca liguei para ele. Então, depois da morte da minha mãe, que minha mãe faleceu, eu entrei no processo de depressão, eu não quis aceitar a morte dela. E aquilo ali foi um ponto assim que fechou, literalmente, bloqueou cada vez mais. Eu culpava meu pai, né, por aquilo tudo. E minha vida só travava as coisas e eu não conseguia entender, né? E por mais que eu fosse buscar certo tipo de coisas e tal, eu não conseguia entender. E no processo do Identidade, foi muitas coisas que caiu a ficha, mas uma das coisas que abriu portas, desbloqueou minha vida, foi eu entender que eu precisava literalmente liberar perdão para o meu pai. E foi muito forte. E lembra, Robertinha, naquele dia eu desliguei e liguei para o meu pai, coloquei meu filho, que tinha 10 anos, 11 anos na época, eu não lembro, para falar com meu pai pela primeira vez. Então foi coisa assim que desbloqueou, porque assim, minha vida espiritual, várias áreas da minha vida estavam bloqueadas pelo simples fato de eu não perdoar meu pai, de eu não ter, né, enfim... E até minha vida espiritual estava muito fechada, porque se a gente não acredita num pai terreno, não tem aquele amor de um pai terreno, imagine você poder chamar Deus de pai e confiar, né? Então, assim, tudo tinha se fechado. E no processo de identidade, além disso, que desbloqueou muita coisa que estava travada, eu consegui identificar quem eu era, né? Quem de fato eu nasci para ser, foi onde eu descobri meu propósito de vida. E aí eu comecei a dispensar propostas pelo meu propósito. E hoje eu estou vivendo o que de fato Deus tem para minha vida e isso tem, sabe, feito muita diferença. Hoje eu sou muito mais feliz
Poxa, fiquei triste porque você falou que já tem pessoas inscritas, eu queria ser a primeira. E você é uma delas, amiga. Ótimo, perfeito. Porque, cara, o conselho que eu deixo para vocês aqui, invistam em vocês, em conhecimento, conheça suas emoções. Né? Esse processo que eu passei com a Robertinha foi antes do coach emocional, né, Roberta? Foi. E depois, quando eu fiz o coach emocional, muitas coisas assim vieram assim, sabe? Que você falava, uau! Então você entende que tá tudo nas nossas mãos, né? Tudo só depende de nós e a gente colocar realmente ordem na casa e uma coisa vai fazendo sentido, né? E aí você vai vivendo o seu propósito de vida e tudo vai fazendo sentido e é lindo, é maravilhoso quando a gente se realmente se encontra, né? Sabe para que a gente nasceu e não fica patinando, querendo ser o que a gente não é de fato. Então, minha gratidão, Roberta, porque de fato, eu acho que sem você, eu sempre falo, existe Deus no céu e a Roberta Salgado aqui na terra, gente. Deus do céu, quem aguenta? Então, tenham mentores, pessoas que possam te orientar, pegar na mão e ir, porque faz toda a diferença, viu? E a Roberta, eu falo assim com coração aberto, ela é minha mentora e é a melhor. Ai, obrigada, meu amor, obrigada, gratidão. E a Leide, além de ser uma das alunas número 1 inscritas, né, nos processos, aqui temos os pioneiros, a Leide também, ela me apoia nessa questão, a Leide junto com a Mari, na questão das vendas, né, dos fechamentos, dos treinamentos, de tudo. Algumas pessoas receberam contatos dela, vocês que são mais novos ainda não receberam, mas devem receber. Mas a Leide é uma pessoa maravilhosa e que acredita muito na identidade, acredita muito no meu propósito e me ajuda a divulgar mesmo essa mensagem, né? O Saliba também, cada um aqui. E eu falo com muita gratidão, eu quero expressar minha gratidão a ele. Deixa eu ver o que ele está postando aqui. O que você está compartilhando na tela, Saliba? A foto. Ai, que linda! Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu nunca vi a Leidiane dar um sorriso desse. Parabéns, Leide, É parabéns. isso aí, show, arrasou. A Roberta não faz com a gente, né? Então, por isso que eu quero levar o máximo de pessoas, né? Porque assim, o que a gente vive de bom, a gente tem que transmitir, né? Que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a essa transformação e viva a sua melhor versão, conheça a sua identidade e viva seu propósito, porque todos nós merecemos viver o nosso propósito de vida aqui nessa terra. Com certeza, com certeza. E eu falo para vocês, por que a identidade, essa questão emocional, para mim, mais do que um treinamento, é uma causa. Porque uma coisa que me dói é ver pessoas fora do seu propósito e fora da sua identidade. Imagina uma mão tentando ser pé. Como que é difícil isso? Imagina um pé tentando ser mão, uma cabeça tentando ser, sei lá, unha. Isso é muito surreal, mas tem muitas pessoas que estão vivendo assim hoje. E isso é algo que me incomoda num nível que eu falo, gente, eu não posso me conformar com isso. Então, para mim, é um movimento de... O meu sonho é um mundo, criar um mundo onde cada pessoa saiba quem é e seja quem nasceu para ser. Porque o mundo vai ser melhor quando você e eu formos quem nós nascemos para ser, porque nós vamos nos encaixar exatamente onde a gente nasceu para se encaixar e a gente vai ajudar as pessoas que a gente nasceu para ajudar e tudo vai fluir muito bem. Muita da desordem do mundo é porque tem pessoas certas nos lugares errados. Então, a ideia do identidade é esse. Esse é o movimento do identidade que começa pelo reset emocional. E eu encorajo você a se permitir a fazer isso. Ah, Roberta, não consigo. Tudo tem um jeito. Você tem aí 48 horas, menos do que isso até, para se permitir, para dar esse passo, que não é por mim, é por você. Porque essa dor que você tem sentido, esse incômodo, é porque você está fora de lugar. Um osso fora do lugar, ele dói, mas quando ele volta, dói, mas depois a dor passa. Dá aquele alívio, né? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, mais alguém? A Grace falou aqui, Deus te abençoe, tem sido uma experiência incrível para mim, um passo de cada vez e conseguirei por meio dos aprendizados. Amém. A Grace foi uma pessoa que a gente se conheceu tem pouco tempo, né? A gente se conheceu, mas a gente teve uma conexão imediata, né, Grace? Foi muito interessante como a gente já se conectou logo de cara. Fala um pouquinho aí, Grace. Oi, gente, boa noite. Eu fiz o Fábrica de Vendedores, até falei com a Leide, com a Mariane já. E eu fiz com a Vanessa, e aí Deus me mostrou Roberta. E foi quando a gente fala que tem que escolher os mentores, né? Inclusive é uma das
das falas que é feita lá na fábrica, eu queria alguém que me desse porrada, mas que eu soubesse levar, né? E me fizesse crescer. E ela tem me feito crescer, a gente está aí há uma semana, 2, ela já me puxou na orelha, do jeito leve dela. Mas a gente está muito feliz, porque era isso que eu esperava. Tenho muitas perguntas, mas a gente vai construindo essa relação e eu estou muito feliz com ela. Assim. Essa é a mentora que eu escolhi, foi ela. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou ela na minha vida. Amém, amém. Obrigada, Grace. Gratidão. É isso, meus queridos e queridas. A gente está terminando por aqui. Antes eu quero, quem puder aí abrir sua câmera para a gente fazer uma foto bem bonita, para eu postar lá no meu Instagram. Quem eu tiver, vocês têm o meu WhatsApp, me mande o seu Instagram para eu poder marcar você, se você puder aparecer. Sei que alguns às vezes chegam do trabalho e não podem, mas me coloque aí quem puder aparecer. Tem um bichinho aqui aparecendo querendo aparecer na foto. Vamos lá, então. Quem mais vai aparecer? A Ana. Boa noite, Ana. Bem-vinda, minha querida. Vamos lá. Quem mais aparece aí? Consegue aparecer? Quem não conseguir aparecer, fale aí no chat que você não vai conseguir aparecer, por favor. Olha aí, Lívia. A Lívia, querida, prazer. A Lívia que é amiga da Grace, é isso, né? Acho que eu tô confundindo. É, a Lívia. Prazer, Lívia. Aham. Perfeito. Aqui, a Sheila falou que não vai conseguir, tá certo, não tem problema. Vamos lá, então. Tem Elaine, Jamie, Lia, Givone, Aline. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vai aparecer todo mundo olhando agora para a foto aí. Vamos lá. 1, 2. Espera aí que eu acho, gente, que saiu bem na hora na tela, um negócio errado aqui na minha tela. Espera aí, vamos fazer de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui como ficou a foto. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ver como ficou. Pronto. Ixi, a Grace saiu olhando para o outro lado, Grace. Saiu bem na hora de você olhando para o outro lado. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Vamos lá. Agora foi? Sim, perfeito. Agora foi. Agora ficou perfeito. Ficou show de bola. Queridos, muito obrigada. Queridos e queridas, muito obrigada. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.